Você quer saber 6 estratégias para captar clientes na engenharia civil e 6 estratégias que realmente seja eficiente? Se sim, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou estar falando sobre elas. Bom, então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui comigo, né? Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Marielle. E conforme eu falei para vocês, o tema de hoje é justamente trazer aqui 6 estratégias para vocês estarem captando clientes na engenharia civil, certo? Quando eu falo em captar clientes, na verdade a gente se refere aí aos engenheiros e engenheiras que são autônomos, né? Que no caso prestam serviços aí terceirizados para outras empresas, né? Então, assim, uma questão que eu queria trazer aqui antes da gente começar a falar sobre as 6 estratégias, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso, né? Vocês vão ligar os pontos aí. É a questão que eu vou contar uma historinha para vocês primeiro, para vocês entenderem. Quando a gente fala de captação de clientes, o que acontece? É a mesma coisa, gente, quando a gente acaba cuidando de uma planta. Vou falar por mim aqui, eu tenho planta, né? E a questão é que não adianta a gente dar um balde de água para essa planta e não dar mais água aí durante um mês, porque essa planta ela vai morrer. Essa planta ela vai morrer. Então, quando a gente cuida de planta, a gente acaba dando sempre um pouquinho de água ali todos os dias, dependendo de cada planta, senão a gente tem que ficar regando, cultivando aquilo realmente para que a planta sobreviva. E eu falo para vocês que a parte de captação de clientes é a mesma coisa. Não adianta você colocar essas 6 estratégias aqui que eu vou falar para vocês em prática e vocês não colocarem isso adiante, colocar como um hábito na agenda de vocês. Então, quando a gente fala em captação de clientes, é uma coisa que a gente nunca para, a gente sempre tem que estar cultivando ali os clientes para que a gente realmente consiga ali criar parceiros. Então, isso é muito importante, tá? Então, essas 6 estratégias que eu vou trazer aqui para vocês é algo que vocês sempre têm que acabar colocando em prática, de alguma forma, captando esses clientes, colocando isso como um hábito e não somente fazer uma vez para ver se capta, não captou, enfim, desistir e não seguir adiante. Não, gente, eu estou falando aqui, vou trazer aqui, né, vou falar para vocês 6 estratégias realmente que são efetivas, mas que eu preciso que você coloque em prática, não somente uma, duas, 3 vezes, mas que você coloque isso na sua rotina, que eu vou falar ainda um pouquinho mais para frente para vocês, certo? Então, antes da gente começar aqui, eu queria falar o seguinte, que na verdade a gente tem 2 tipos de captação de cliente, né? Que é a passiva e a ativa, que eu gosto de chamar. A passiva é quando o cliente vem até você. Então, você tem algumas estratégias que faz com que o cliente venha até você. Já a ativa é quando você vai diretamente, no caso, contatar o cliente. Então, tem essas 2 formas e essas 6 estratégias que eu vou estar falando aqui engloba as 2, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouco sobre a captação passiva e ativa. Bom, vamos lá. A primeira estratégia que eu quero trazer aqui para vocês captarem clientes na engenharia civil é o famoso networking. E vocês podem falar assim, Marielle, mas networking? Gente, eu vou falar que essa é uma das ferramentas mais poderosas, né? Uma das estratégias mais poderosas que a gente tem para captar clientes. Por quê? Porque é o famoso boca a boca. Né? Quando alguém está ali e às vezes tem a oportunidade de indicar que você faz aquele tipo de serviço na engenharia civil, já ganha pontos, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que está ali te indicando, né? De certa forma, já cria uma certa confiança, porque as pessoas não vão indicar, né, profissionais que, no caso, não têm ali confiança sobre o serviço, que não sabe ali se faz um serviço bom mesmo ou não, né? Acaba que não acaba sendo indicado. Então, o networking, gente, é muito bom. E quando eu falo networking, o que seria networking? Seria, no caso, vocês terem contatos aí, por exemplo, com pessoas, né, que vocês têm oportunidade de
trazer para ela, dizer para essas pessoas, né, com o que você trabalha. Então, por exemplo, em palestras, em workshops, sempre que você tiver a oportunidade, você fala com o que você trabalha, porque possivelmente você já pode passar ali o seu contato e que se for ali algum serviço que esse cliente vá precisar, ele vai lembrar de você. Então, isso é muito importante. Não só a questão networking de eventos, mas a questão própria networking das pessoas que você já conhece, né? Que você muitas vezes já trabalhou. Vou falar por mim. Quando eu decidi sair da empresa, né? O que aconteceu? As pessoas sabiam com o que eu trabalhava, né? E eu sempre tive um contato muito bom ali com os meus colegas de profissão. E aconteceu que começou a chegar muito serviço para mim. Por quê? Porque, na verdade, haviam pessoas que haviam trabalhado comigo, né, conhecia ali já o meu serviço, já tem aquela certa confiança, sabe que eu exerço tal atividade, tal função, né, que é, no caso, a engenharia civil de custos. E aí, no caso, acabou chegando muito cliente para mim, porque essas pessoas que trabalhavam comigo começou a me indicar para pessoas que estavam procurando esses serviços, né? Alguém que prestasse esse tipo de serviço. Então, ao perguntarem, consequentemente, acaba indicando quem conhece, quem sabe que trabalha com aquilo. Então, é muito importante as pessoas saberem com o que você trabalha. Então, essa questão do network vem muito forte. Talvez não venha ali uma captação direta já logo de cara. Pode acontecer? Pode. Mas acontece que é uma coisa que se você apresentar o seu contato e as funções que você faz dentro da engenharia civil, é algo que quando essa pessoa precisar, ela vai lembrar de você. Então você já está plantando a sementinha aí, no caso, desse cliente, né? Então você já está plantando a sementinha ali e uma hora essa semente vai brotar, certo? Então essa é a primeira estratégia e eu considero uma das mais fortes porque eu recebi muitos clientes, de verdade mesmo, vindo através do networking. Então, se as pessoas não sabem o que você faz, se você está começando na engenharia civil, no caso, em uma área, as pessoas precisam saber com o que você trabalha para elas te indicarem. Então, isso é muito importante, certo? Segunda estratégia que eu quero trazer aqui para vocês é a questão das mídias sociais. E eu não sei se possivelmente se pode ter uma crença com as mídias sociais, mas eu digo que também é uma ferramenta, uma estratégia muito poderosa mesmo. E eu quero conscientizar vocês por que as mídias sociais é importante. É importante por o seguinte, né? As pessoas que, no caso, já te conhecem, que sabem o que você faz, beleza, né? A gente já acabou comentando aqui sobre elas. Mas como que você pode atingir mais pessoas que possam estar ali no teu círculo de amizade, né, na tua bolha aí da construção civil, vamos dizer assim, que você realmente consiga transmitir para essas pessoas com o que você trabalha. Então, eu vou falar, gente, a maioria das pessoas, né, quando não estão no trabalho, elas estão aonde? Elas estão nas redes sociais. Então, a gente sabe que as pessoas estão a todo momento no celular, as pessoas estão a todo momento nas redes sociais. Então, uma forma de você atingir aquela pessoa que você não tem um contato tão próximo é você, no caso, chegar até elas através das redes sociais, mostrando o que você faz, mostrando as soluções que você, no caso, oferta, né, para o mercado da construção civil, porque aí as pessoas vão saber com o que você trabalha. Então, as redes sociais, você pode, no caso, estar alinhando também para o seu lado profissional, mostrando o que você faz dentro da engenharia civil através das redes sociais para alcançar de fato essas pessoas que você não tem ali o contato tão próximo, né? E as pessoas, gente, sério, vocês podem ir a qualquer lugar, vocês podem estar dentro de casa, vocês podem estar num restaurante, vocês podem estar num parque, as pessoas estão no celular. Então, é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando aí para estar mostrando o serviço de vocês. E eu vou falar aqui para vocês também que eu já tive um retorno muito bom através das mídias sociais. E olha só que engraçado, uma curiosidade aqui. Eu, no caso, no meu canal,
né, do Instagram principalmente, eu acabo. Instagram, YouTube, enfim, né? Mas chegaram pelo Instagram, mas eu vou explicar para vocês. A minha linguagem não é para os meus clientes, a minha linguagem é para ajudar outros engenheiros, né? Porque quem me conhece aqui sabe que eu atuo na área de engenharia civil de custos, que é uma área totalmente inexplorada no mercado, e eu mostro para os engenheiros, olha, tem oportunidade aqui, é uma área que vocês podem estar atuando, né? Tem diversos benefícios, né? E oportunidades dentro dessa área, então por isso que eu acabo mostrando isso para mais engenheiros. Só que ao eu mostrar isso para outros engenheiros, acabou chegando cliente até mim, por mais que a minha linguagem não era direcionada para os meus clientes, né? Porque eu já tenho minha cartela de clientes. Mas a questão é que mesmo assim, acabou chegando profissionais até mim, né? E, inclusive, chegou pessoas que eu até questionei, nossa, enfim, né? Como é que alguém acabou me indicando? Ele falou, não, eu procurei no Google sobre custos de obras e me apareceu você, e eu vi que você dominava o assunto e tudo mais. E olha, gente, imagina você, né? Se você for atuar nessa área de engenharia civil de custos, fazendo conteúdos diretamente para o cliente, né? Que o conteúdo que eu trago aqui para vocês é diferente do conteúdo que tem que trazer para um cliente. Então, é um mercado que, por faltar profissionais, né, também as pessoas acabam procurando na internet, enfim, porque não tem muitos profissionais. Então, é um mercado aí que você pode estar filtrando, né? Entrando aí nas mídias sociais, mostrando com o que você trabalha, que com certeza aí vai te gerar ótimos frutos. Inclusive, eu também tenho casos que pessoas que me acompanharam nas redes sociais me indicaram para outras pessoas, né, que chegaram aí a fechar contrato comigo, que são meus clientes hoje. Então, olha só o poder das mídias sociais, né? Então, fica aí para vocês refletirem sobre isso, né? É uma coisa aí, a internet está muito forte e veio também para ajudar. Quem aqui não pesquisa determinado serviço ou produto na internet? Todo mundo procura. E é a mesma coisa para, no caso, prestação de serviço dentro da engenharia civil. Claro que se esse profissional tiver uma pessoa que alguém já indicou, que já gera aquela certa confiança, claro que é uma frente ali um pouco mais forte. Mas como não tem profissionais nessa área, os clientes acabam indo para as mídias sociais procurar quem pode ajudar a resolver esse problema, né? Que no caso eu trago aqui da minha trajetória, que é a engenharia civil de custos, né? Então fica aí a dica para vocês, certo? Terceira estratégia que eu quero trazer aqui para vocês é a questão aí de vocês fazerem parcerias. Então, isso, gente, é muito importante, né? Ainda mais se você está começando, fazer parcerias. E quando eu falo fazer parcerias, vocês têm que pensar nos serviços que precisam, né, as frentes de serviços que precisam da sua prestação de serviço em específico. Então, você sempre tem que pensar o que vem antes, né? O que vem antes do meu serviço, da minha prestação de serviço, que eu posso estar alinhando uma parceria. Ou até mesmo, se não for antes, durante aquele período, né? Quais são os meus potenciais clientes que eu posso. Clientes não, quais são os meus potenciais parceiros que eu posso estar fazendo esse tipo de parceria realmente. Eu vou trazer aqui o da minha área para exemplificar, tá? Da minha área, gente, é engenharia civil de custos, né? Conforme eu falei aqui, e eu acabo trabalhando principalmente em três frentes, que é o estudo de viabilidade, o orçamento executivo e o controle de custos, né? E aí, o que que acontece? Para estudo de viabilidade, eu posso estar fazendo, se eu for pensar antes, né, do estudo de viabilidade, o que que vem? Antes do estudo de viabilidade, vem pelo menos um estudo de volume de massa, né, que a gente acaba chamando da parte arquitetônica para fazer uma viabilidade de fato de um empreendimento. Então, quem acaba fazendo esse estudo de viabilidade? São construtoras, são incorporadoras e até mesmo são aí investidores, arquitetos também, isso aqui já tem de fato a planta, então na verdade quando a gente faz o estudo de viabilidade, ou a gente tem um volume de massa de área que pode ser construída, né, naquele local, ou no caso a gente tem aí
no caso, uma planta arquitetônica, né, do que vai ser construído. Então, a gente consegue fazer um estudo ali de custos, de quanto que aquilo vai custar, né, aproximadamente aí, né, com suas margens de erros que existem através da falta de detalhamento desse tipo de serviço. Mas é um serviço que a gente tem. Então, se eu for focar antes da viabilidade, vem o quê? Contato justamente com construtoras, incorporadoras, né, arquitetos que fazem esse volume de massa, que fazem esse estudo realmente de fato. Agora vamos falar, por exemplo, de parceria durante o andamento ali da sua atividade. Então, se vocês forem ver por essa área, só para vocês entenderem, o orçamento executivo. O orçamento executivo, gente, ele no caso, anda junto, né, com o planejamento da obra. Não tem como a gente fazer um orçamento se a gente não tem um planejamento, né? Eu até chamo às vezes planejamento de custos, né? Porque realmente envolve os dois, o planejamento da obra com os custos envolvidos. Então, se eu for fazer o orçamento, com quem que seria legal eu fazer uma parceria? Talvez, né, com profissionais que façam o planejamento de obra. Então, se eu sou focada nessa parte de custos, eu acabo procurando, né, parceiros que façam o planejamento da obra. Porque eu sei que se um cliente chegar para essa pessoa pedindo um planejamento, no caso já pode oferecer a parte do orçamento junto. Então, acaba se criando parcerias ali para, no caso, fazer um pacote ali de serviços para apresentar para o cliente. Então, nessa área, você pode fazer parcerias com a área de planejamento. Inclusive, eu tenho parceiros de planejamento, porque eu não dou conta dos serviços, então a gente acaba separando esses serviços, segregando aí entre profissionais que consigam atingir o pacote aí de entrega, né, para o cliente. Certo, pessoal? Não somente isso, mas só para complementar, controle de custos também. Quem que precisa desse tipo de serviço que seria legal fazer parcerias, né? No caso, engenheiros, por exemplo, que estão aí gerenciando obras, às vezes precisam desse tipo de controle, construtoras, incorporadoras, então é uma forma aí de você criar parcerias também, certo? Então, só para deixar aqui para vocês essa dica. E aí, vamos para a quarta estratégia, então. O que seria a quarta estratégia? A quarta estratégia, gente, entraria aí na captação ativa. Então, por mais que a gente utilize questão, por exemplo, de fazer parcerias, também é uma captação ativa. Mas aqui vamos falar de você ir já direto com o cliente. Então, fazer aí a captação diretamente com os seus potenciais clientes, que é construtora, é incorporadora, enfim. Então, entrar em contato com essas empresas, né? Claro que não adianta somente entrar em contato, né? Falar assim, então eu faço isso, eu faço aquilo, se você se interessar, esse daqui é o meu contato. Não, gente, na verdade, aí entra talvez num outro vídeo da gente fazer aqui de como abordar esses clientes, né? Porque não adianta você simplesmente falar lá o que faz e pronto. Na verdade, o que você tem que mostrar é as soluções que você pode estar oferecendo ao cliente que vai resolver aquele problema que ele tem. Então, por exemplo, nessa área de engenharia civil de custos, o cliente sofre muito com o desperdício, o cliente sofre muito, muitas vezes, que não sabe qual vai ser o orçamento da obra, ou não sabe mais ou menos fazer um estudo de viabilidade assertivo, que isso influencia também no preço final de venda, né, daquele empreendimento. Então, acontece que o que você tem que mostrar é o que você acaba solucionando de dor, né, para o seu cliente. E uma observação importante aqui para vocês. Não sei se vocês já pararam para observar, mas realmente os donos de construtoras e incorporadoras, a maioria deles não são engenheiros civis. A maioria deles são ou administradores, né, fizeram administração, ou enfim, tem diversas áreas, né, diversas aí profissões que muitas vezes os donos de construtoras e incorporadoras, no caso, são. Eles entendem da construção civil? Entendem, mas
a gente, engenheiro, às vezes tem aquela questão de ser muito técnico na nossa linguagem. Então, a gente tem que transmitir a mensagem da forma mais simples possível. Não pense que se você estiver falando termos e termos, vai ser mais bonito para você na frente do cliente. Não, na verdade, o que você tem que ser é o mais claro possível, que você explique realmente o que você pode solucionar e não trazer termos bonitos, enfim, que muitas vezes o cliente nem sabe o que significa aquele termo da palavra que você utilizou. Então, isso é uma observação que eu deixo aqui para vocês, de ter uma linguagem clara, né, com o seu cliente ali na hora de você fazer, de fato, essa captação ativa. A quinta estratégia que eu vou falar aqui para vocês, então, né, para vocês estarem captando clientes na engenharia civil, é, no caso, o seu próprio cliente. E o que eu quero dizer com isso? Entra aí duas questões, né, que eu vou trazer para vocês. Na verdade, assim, o seu próprio cliente, ele é a pessoa ali mais com poder, digamos assim, de te indicar, porque ele já, no caso, viu como que você presta seu serviço, né, qual foi a sua entrega, se realmente foi satisfatória ou não. Então, o seu cliente, gente, é na verdade uma grande estratégia para vocês estarem captando mais clientes. Por que eu digo isso? Porque quando se entrega realmente um bom serviço, quando você chega ali a atingir as expectativas ou até mais, esse cliente, ele no caso vai querer te contratar para os próximos serviços, certo? E até mesmo acaba te indicando para outros colegas, né, para outras empresas. E eu digo isso porque isso também já aconteceu muito comigo. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, eu estou falando para vocês que funciona comigo e que eu vejo que são aí o coração aí para vocês estarem captando clientes, tá? Que são essas seis estratégias aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas a questão é que quando você apresenta um bom serviço, que aconteceu comigo, de uma empresa que eu prestei serviço, foi indicada para uma outra empresa, né? Inclusive são praticamente do mesmo ramo. Não sei bem ao certo quem comentou com quem ali, porque quando a gente presta esse tipo de serviço tem vários envolvidos, mas foi aí um cliente que chegou até mim através de um serviço que eu fiz aí para uma empresa aí que é conhecida, né, desse cliente. Então, só para mostrar para vocês que o próprio cliente de vocês, não adianta vocês captarem clientes se vocês não têm qualidade na entrega de vocês. Então, é algo aí para vocês estarem pensando, né? No caso de, se vocês forem captar clientes, vocês têm que ter tudo muito bem estruturado daquilo que você está prestando aquele tipo de serviço. Então, isso é muito importante, para que você realmente não tenha apenas um cliente ali, mas que você consiga atingir isso para mais empresas e mais clientes, porque querendo ou não, conforme eu falei, aí a bolha da construção civil, as pessoas se conhecem, né, e acabam indicando. Então, o seu cliente aí é uma grande estratégia. Outra questão que eu quero trazer aqui sobre o seu cliente é que é o seguinte, muitas vezes o seu cliente, ele vai entrar em contato, ele sabe que você presta aquele tipo de serviço, você vai fazer aquele tipo de serviço para ele, mas o que você tem que deixar claro para o seu cliente é todas as frentes de serviço que você acaba atuando. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, na área de engenharia civil de custos, conforme eu falei para vocês, dentre essas três áreas, né, de estudo de viabilidade, orçamento executivo e controle de custos, eu sempre acabo colocando essas três frentes na minha apresentação de proposta. Só para vocês entenderem, se um cliente me pede apresentação de proposta, por exemplo, de um orçamento executivo, que ele já está com aquela demanda, ele precisa de um orçamento executivo, na hora que eu vou fazer a apresentação ali da proposta comercial, eu já coloco, né, essas três frentes e sempre acaba ali meio que circulando, né, essa proposta então é sobre orçamento executivo. Por quê? Porque aí o cliente vai ver que eu não presto só aquele tipo de serviço. Às vezes pode ser uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes os clientes não têm conhecimento
de todo aquele potencial que você pode estar entregando a ele para outras demandas que possam ter de serviço. Então, isso eu já faço já na proposta comercial, de apresentar ali, não falo muito, né, mas falo assim, sobre essas frentes de serviço, vocês estão, né, querendo contratar esse daqui, enfim, mas que o cliente já consiga ter noção dos serviços que eu faço. Então, ali ele já consegue ter esse conhecimento, né? Ele já consegue, opa, peraí, ela também faz isso, isso e isso, né? Inclusive, foi isso também que aconteceu comigo. Trago aqui só vivências, tá, pessoal? Inclusive, foi isso que aconteceu comigo também, porque foi bem essa situação que aconteceu comigo. De, no caso, a gente fechar aí um contrato de orçamento executivo, e aí esse cliente, opa, peraí, você faz estudo de viabilidade também? Então, eu tenho um prédio aqui que eu quero que você faça para mim também, já me manda proposta. Então, ele teve, né, aquela conscientização que eu poderia solucionar o problema dele, porque ele viu aquilo na minha apresentação, né, daquela primeira proposta e viu, poxa, ela atua com mais coisas que pode estar me ajudando. Então, quando a gente fala que o seu cliente, no caso é uma estratégia, é de você utilizar o seu cliente para captar outros clientes e até mesmo fechar mais contratos com esse cliente que você tem, mostrando ali todas as frentes que você, no caso, acaba prestando ali de serviço, certo? Sexta estratégia que eu quero trazer aqui para vocês é sobre patrocinados. E quando a gente fala patrocinados, é aquele post que aparece como patrocinado para vocês no Instagram. Isso dá para fazer pelo Facebook e também tem o patrocinado do Google, né? Então tem vários tipos de patrocinados aí. E o que é o legal? Que com o patrocinado, na verdade, você consegue alcançar mais clientes que não estão na sua rede de contato das mídias sociais. Então, a gente falou aqui, por exemplo, das mídias sociais, só que o que você publica aparece para as pessoas que estão ali já envolvidos na tua rede social, né? Só que o patrocinado consegue levar a sua mensagem para muito mais longe. Então você consegue atingir aí outros clientes, né, que tem aquele perfil, você consegue direcionar aquele patrocinado para clientes que têm o perfil dos teus outros clientes. Então você consegue direcionar aquela mensagem para mais longe, para mais empresas que não te seguem ainda. Então, é uma estratégia também de vocês estarem captando clientes, só que eu só faço uma observação. Quando a gente utiliza patrocinado, tem que ficar muito claro, né, no caso, para quem é aquele post, né, para quem você está direcionando aquilo através da sua mensagem, né, o que você está, no caso, transmitindo. Por quê? Porque se você muitas vezes estiver transmitindo e estiver indo para pessoas que, na verdade, não está alinhado com o teu tipo de cliente, muitas vezes você pode estar jogando dinheiro fora. Então, muitas vezes tu vai estar investindo e não vai ter retorno. Então, se você está investindo em patrocinado e não está tendo retorno, provavelmente seja aí um erro de comunicação, ou seja do post, ou seja o direcionamento daquele post que seria o patrocinado. Então, tem algum problema aí. Então, muito cuidado. Mas é legal aí eu trazer para vocês terem esse conhecimento também. O intuito aqui não é eu ensinar vocês a fazerem um patrocinado, mas eu dar a direção para vocês estarem captando ainda mais clientes. Certo, pessoal? E aí, é o que eu falei para vocês já no início do vídeo, né? Não adianta fazer isso uma vez por mês, né? Por exemplo, lá que eu falei da questão da mídia social, uma vez por mês. Não, gente, na verdade você tem que acabar indo regando, né? Como se fosse uma plantinha. Para que você tenha clientes, você precisa estar regando isso, de fato, colocar isso como hábito na agenda de vocês, para vocês sempre terem clientes ali que você consiga lotar a sua agenda. Então, os clientes, na verdade, é o oxigênio do seu negócio. Então, não tem como você ficar sem oxigênio. Então, pense que é algo que vocês sempre têm que estar trabalhando, é a captação de clientes, tá? Então, isso é muito importante aqui. E eu vou até falar para vocês que, assim, vocês podem até pensar, Marielle, mas eu já tô com a agenda lotada,
já tô com a agenda lotada de clientes, né? Vocês podem ter alguns aqui que estão buscando captar ainda mais clientes, mas já estão com a agenda lotada. E eu falo que, da mesma forma, não parem de captar clientes, tá? Da mesma forma. Por quê? Porque assim, quando você, no caso, capta cliente, quando você tem acesso a um potencial cliente, e você muitas vezes fala assim, poxa, eu tô com a agenda lotada, não vai dar para atender esse cliente. Fica chato essa situação, porque se você não consegue atender ele naquele momento, possivelmente ele vai procurar um outro profissional que atenda ele. E se ele procurar um outro profissional que atenda ele, pode ser que esse cliente faça parceria com esse outro profissional, sendo que você poderia ser aí, no caso, o parceiro desse cliente realmente de conseguir ali prestar todos os serviços que esse cliente, no caso, precisa. Aí vocês podem falar assim, Marielle, mas como é que eu vou ficar captando clientes se minha agenda está lotada? E se eu não tenho como é que vai ser a questão de prazo? Enfim, eu vou falar o seguinte para vocês. Se você realmente quer crescer na engenharia civil, você tem que pensar o seguinte: tem uma hora que vai chegar que você não vai dar conta de fazer tudo sozinho, certo? E se você não dá conta de fazer tudo sozinho, o que você pode fazer é você começar a terceirizar alguns serviços. Então fica muito mais fácil você atender esses clientes, né? Por mais que o cliente chegue até você, dá toda a atenção, faz a proposta, se fechar, maravilha. O que você pode fazer é terceirizar isso às vezes para um colega, né, de confiança, ou puxar alguém para fazer contigo, acabar delegando funções que consiga te aliviar, né, em que você, no caso, consiga atender o prazo, né, que foi ali definido, mas que você consiga delegar isso para outras pessoas. Então, você vai estar crescendo ainda mais a sua empresa, no caso de ter mais clientes, de conseguir atender, conseguir repassar isso para outros colegas, né? Porque assim, se você quer crescer, de fato, você também, no caso, ajuda outras pessoas a crescer também, porque não tem como você dar conta sozinha, às vezes, de milhares de clientes, milhares não, né? Vamos falar que centenas, enfim, dezenas de clientes, para ficar mais próximo da nossa realidade, mas não tem como você atingir dezenas de clientes se você sendo sozinho. Então você tem que começar a terceirizar isso. E pense só que bom, se está chegando muito cliente até vocês, é porque vocês estão fazendo um trabalho sensacional do mercado, que realmente está tendo valor, que está sendo reconhecido. E aí, a partir do momento, você pode até começar a aumentar o seu preço, né, para esses clientes, para que você consiga filtrar, às vezes, mais nessa questão dos clientes, mas nunca deixe o cliente na mão, nunca diga um não para um cliente, nunca diga não, porque muitas vezes pode estar passando uma oportunidade incrível pelas tuas mãos. Não somente desse cliente que eu falei que você disse não, mas possivelmente colegas desse cliente que são outros potenciais clientes. Então, talvez seja um erro de muitos, né? Eu não vou dar conta. Não, você dá conta, você consegue terceirizar. Mas claro que, eu deixo aqui mais uma dica para vocês, que o legal é vocês tirarem tempo, né, para vocês treinarem essas pessoas também, que vai estar te ajudando nessas prestações de serviço, porque querendo ou não, a responsabilidade é sua, né? Porque na verdade o cliente está te contratando. Então, tire um tempo para treinar, para verificar, então isso é importante. Mas isso é quem já está no estágio aí de ter mais clientes, né, que já está com a agenda lotada, mas da mesma forma eu falo, não parem de captar clientes se vocês querem crescer ainda mais profissionalmente, porque quanto mais clientes, no caso, mais sucesso vocês vão ter profissionalmente e mais longe vocês vão chegar. Então vamos recapitular aqui as 6 estratégias para vocês não esquecerem, para vocês estarem sempre regando, porque isso é muito importante. Então, o primeiro seria aí o networking, segundo, mídias sociais, terceiro, parcerias, quarto, captação ativa realmente ali das construtoras e incorporadoras, né, dos seus potenciais clientes. Quinto, é a questão aí do seu próprio cliente. E sexto, o patrocinado. Então, posso dizer aqui com autoridade para vocês, né, que essas 6 estratégias funcionam, porque funciona muito bem para mim, né, na engenharia civil de custos.
Claro que essa área é muito pouco explorada e que tem muitas oportunidades no mercado, mas eu tenho certeza que também vai funcionar para você aí na sua área, né, da engenharia civil. Inclusive, eu até convido vocês aqui a vocês conhecerem um pouco mais sobre engenharia civil de custos, que por mais que quem quiser atuar só com essa área, você consegue atuar só com essa área, né? Eu atuo só com essa área, mas também a engenharia civil de custos serve aí para você estar apresentando como uma frente a mais aí na sua prestação de serviço, né? Que é mais uma demanda que você pode estar atendendo de outros clientes. Então, eu convido vocês para conhecerem também um pouquinho mais sobre engenharia civil de custos. Falo para vocês aí me acompanharem, então, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa área, tanto no Instagram, no Facebook, YouTube, porque eu sempre estou postando, né, todas as oportunidades que tem, como que vocês acabam atuando nessa área, posto várias dicas. Então, deixo aqui meu convite para vocês. E claro que se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aí, porque isso faz com que a gente entregue ainda para mais pessoas, que vai estar ajudando mais engenheiros a captar mais clientes e a ter mais sucesso profissional. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e não esqueçam aí de deixar o feedback de vocês. Fechou? Até a próxima!